Boa tarde para você, está começando o Mundo Meio-Dia, seja muito bem-vindo. A empresa de foguetes do empresário Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, deve começar a vender ingressos para viagens ao espaço no ano que vem. As passagens devem custar o equivalente a R$1 milhão, mas os valores ainda não foram oficializados. A empresa deve começar em breve a testar o foguete com passageiros. Agora, se um dia você quis mandar alguém para o espaço, está chegando a hora. E veja o que é notícia no mundo nesta sexta-feira 13. Explosão em parque industrial na China mata 19 pessoas. Causas do incêndio são investigadas. Mistério na Espanha. Brasileiro desaparece durante viagem e tem as redes sociais deletadas. Visita indesejada. Donald Trump chega a Londres em meio a protestos. Até um balão da imagem do presidente foi erguido pelos manifestantes. E conheça a novidade que pode ajudar e muito a vida dos viajantes nos aeroportos. É agora no Mundo Meio-Dia. E a gente começa falando de um mistério envolvendo um brasileiro de 23 anos que desapareceu durante uma viagem à Espanha. Uma das redes sociais do jovem foi apagada e a família não tem notícias dele há 4 dias. No dia 21 de junho, Gabriel Otávio da Silva Moura, de 23 anos, desembarcou em Madrid, na Espanha, e de lá seguiu para a cidade de Alicante, uma província no sul do país. O sonho de trabalhar com moda internacional era antigo. Esse sonho pra gente tá virando um pesadelo, porque a gente não sabe nada dele mais. Nada. A gente não ouve mais a voz, não sabe de nada dele. Para a família, Gabriel disse que foi para a Europa trabalhar a convite de uma agência de modelos. Daí minha mãe falou, mas como, Gabriel? Eu fui selecionado pela empresa Mega Model a fazer um trabalho de marketing. Minha mãe falou, mas que tipo de trabalho, Gabriel? Está tendo uma semana de moda lá em Paris e eu fui selecionado para fazer a divulgação da empresa. Durante a viagem, o jovem falou com a família todos os dias. O último contato foi na segunda-feira, dia 9 de julho. Gabriel disse que estava arrumando as malas para ir ao aeroporto e voltar para o Brasil. Depois disso, ficou incomunicável e a página dele numa rede social foi deletada. Antes de desaparecer, a conta bancária de Gabriel teve vários depósitos seguidos de saques. A gente está desesperado, o Gabriel nunca saiu, digamos, da barra da saia da minha mãe. A gente está com medo de que ele foi aliciado. O Itamaraty informou que Gabriel não foi preso no país. A agência de modelos disse que não conhece o rapaz. Os consulados do Brasil em Madrid e Barcelona estão investigando. A gente quer notícia, a gente quer o Gabriel de volta. Recebido em Londres em meio a vários protestos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se encontrar com a Rainha Elizabeth ainda hoje. Trump já se reuniu com a primeira-ministra Theresa May num jantar de gala e depois numa reunião. A premier defendeu um acordo de livre comércio entre os dois países. Já o líder americano afirmou que a saída do Reino Unido da União Europeia pode prejudicar as negociações, mas que a relação entre as duas nações é muito forte. Hoje, manifestantes contrários à visita de Trump ergueram um balão da imagem do presidente usando fraldas. E o carisma de Trump nos Estados Unidos também não é dos melhores, a começar pelo tema da imigração. O governo americano garante que devolveu mais da metade das crianças imigrantes menores de 5 anos, que foi separada dos pais na fronteira com o México, mas avisou que a outra metade não será devolvida às famílias tão já. É isso o que acontece quando as famílias se reencontram. Eu queria separar meu bebê. Javier não sentia esse abraço há 55 dias, desde que foi preso na fronteira. Ele conta que ficou em pânico depois de saber que o filho de 4 anos seria colocado para adoção.
Hoje, o governo americano teve que prestar contas à justiça e explicar por que devolveu apenas 57 dos 103 menores de 5 anos. Segundo a Casa Branca, as outras 46 crianças continuam em abrigos por motivos relacionados aos pais. Alguns dos responsáveis já foram deportados e outros são acusados de crimes graves. 2 brasileiros também foram devolvidos às famílias hoje. Eles têm 9 e 16 anos e estavam há mais de um mês em um abrigo de Chicago. Os menores entraram ilegalmente aqui nos Estados Unidos com os pais que alegaram fugir do Brasil por ameaças de traficantes. O juiz que assinou a liberação disse que os meninos sofreram danos mentais irreparáveis. Eles estavam detidos junto com Diego e Diogo. O governo de Donald Trump ainda tem que cumprir um outro prazo estipulado pelo juiz da Califórnia. A Justiça Federal exige que, em 2 semanas, todas as 3.000 crianças separadas na fronteira sejam devolvidas aos familiares desesperados pelo reencontro. Olha, todo mundo sabe que não é permitido fumar dentro do avião. Agora, um copiloto fumando um cigarro eletrônico em um voo da Air China fez o avião iniciar uma descida brusca de emergência. A notícia é destaque hoje no site da BBC. Segundo a reportagem, o comissário tentou esconder que estava fumando e, para isso, desligou o ar-condicionado, fazendo com que os níveis de oxigênio caíssem. A ação fez o avião perder mais de 6.000 metros de altitude. A Air China disse que já abriu uma investigação para apurar o caso. E o The Japan Times fala dos esforços de autoridades para normalizar o abastecimento de água no oeste do Japão. O problema foi ocasionado pelas forças das tempestades que atingiram o país, matando 36 pessoas. Pelo menos 200 pessoas morreram, essa é a atualização mais recente. E, finalmente, os pais dos meninos resgatados da caverna na Tailândia puderam ficar perto dos filhos. Eles foram autorizados a entrar no quarto onde os jovens estão isolados, usando roupas especiais. Um dos adolescentes está sendo chamado de herói por ter ajudado a traduzir conversas com as equipes de resgate. Quando mergulhadores britânicos encontraram os garotos há 10 dias, tiveram uma resposta imediata em inglês, num país onde a língua oficial é o tailandês. Essa voz é de Adul Samon, de 14 anos. Ele é imigrante e nasceu em Myanmar, numa região marcada por um conflito étnico. Ainda criança, buscou melhores condições na Tailândia. Os pais não se mudaram com ele, mas sempre visitam o filho em uma igreja que o acolheu. Além do inglês, ele fala birmanês, tailandês e chinês. Um dos melhores amigos do menino reforça: "Eu acho Adul um herói. Ele ajudou todo mundo a sair de lá", diz. Uma mulher sobreviveu depois de ficar presa num carro submerso em um canal nos Estados Unidos. O veículo acabou na água depois de uma tempestade. Nas imagens, um dos bombeiros mergulha e, segundos depois, consegue salvar a motorista. Ela segue internado, mas não corre risco de morte. Os médicos disseram que ela conseguiu respirar por um bolsão de ar dentro do carro. Vamos agora ver a movimentação pelo mundo nesta sexta-feira. As imagens são do serviço de streaming EarthCam, começando hoje nos Estados Unidos, na avenida mais famosa do mundo, dia de movimento na Times Square. Por lá agora são 11h09 da manhã, sexta-feira quente em Nova York. Nesse momento, termômetros marcando 28 graus. E a nossa última câmera está em Dublin, na Irlanda. Nós sempre mostramos o lado de fora de um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, mas dessa vez vamos para o lado de dentro do pub. Já é tarde, uma tarde movimentada por lá. Agora são 4h09, com temperatura de 21 graus. Então aí um ângulo diferente de Dublin, na Irlanda, para você. E a seguir tem a nossa viagem com os brasileiros que vivem pelo mundo e você vai ver também uma novidade que pode ajudar muito a vida dos viajantes. A gente volta já já. O alívio com o resgate do time de futebol na Tailândia, as fortes chuvas que já deixaram 200 mortos no Japão e uma modelo que foi atacada por tubarões ao tentar tirar uma selfie.
Assuntos que você acompanhou ao longo da semana aqui no Mundo Meio-Dia e estão de volta na nossa retrospectiva. Fortes tempestades atingiram o Japão no final de semana. Autoridades afirmam que essa é uma das piores de todos os tempos e regiões inteiras foram destruídas. O primeiro-ministro Shinzo Abe cancelou uma viagem para a Europa e Oriente Médio e visitou abrigos. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa e não têm para onde ir. As equipes de resgate ainda vasculham os destroços em busca de possíveis sobreviventes. Até o momento, 199 mortes já foram confirmadas. Time de futebol que ficou preso em caverna por 18 dias é resgatado na Tailândia. A operação de retirada dos adolescentes e do técnico durou 3 dias. Todos foram levados para o hospital, onde permanecem em observação. A equipe chamada Javali Selvagem desapareceu no dia 23 de junho e ficaram presos na caverna após fortes chuvas inundarem o local. Inicialmente, autoridades tailandesas acreditavam que o resgate poderia durar meses, mas com a ameaça de novas tempestades e por conta da saúde dos garotos, voluntários de vários países ajudaram na operação. Os socorristas disseram que os garotos tomaram remédios contra a ansiedade para conseguir fazer o trajeto. Antes do resgate, um mergulhador acabou morrendo enquanto levava oxigênio para as vítimas. Após semanas de especulações da imprensa, o Real Madrid confirmou a saída de Cristiano Ronaldo. O craque português se despediu da torcida espanhola e agora vai vestir a camisa da Juventus da Itália. O clube divulgou um vídeo de agradecimento pelos serviços prestados e disse que a mudança foi uma vontade do próprio jogador. Em uma carta de despedida, Ronaldo descreveu os 9 anos no clube merengue como os melhores de sua vida. Cristiano Ronaldo marcou 451 gols em 438 partidas, conquistou 16 títulos e foi eleito o melhor do mundo 4 vezes. O valor da venda foi de mais de 100 milhões de euros, o equivalente a 450 milhões de reais. O clube italiano já contabilizou aumento nas vendas dos produtos oficiais depois do anúncio. Uma modelo americana foi atacada por tubarões após tentar tirar fotos para postar em redes sociais. Catarina disse que pensava ser seguro, pois já tinha visto muitas fotos deste tipo. O dono da marina, onde aconteceu o ataque, disse que os tubarões lixa são uma espécie considerada mansa, mas que provavelmente estavam com fome quando atacaram a turista. O ferimento foi leve. A modelo diz que se arrepende de ter arriscado a própria vida em busca de curtidas na internet e que é preciso respeitar a natureza. O caso repercutiu nos Estados Unidos e muita gente criticou a modelo. Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas numa explosão em um parque industrial na China. As chamas atingiram uma fábrica de produtos químicos. As vítimas foram encaminhadas para o hospital, mas não correm o risco de morrer. Não há detalhes sobre as causas do incêndio. E hoje, sexta-feira, é dia de viajar com os brasileiros que vivem pelo mundo, só que hoje é um pouquinho diferente, porque a gente sempre mostra destinos internacionais, mas o nosso país também é repleto de lugares incríveis e é por isso que a gente começa hoje, sabe onde? Em deixa eu voltar aqui para ler, Japaratinga. Nunca tinha visto, mas olha que paisagem exuberante, não é? Quem tirou essa foto foi o Franco Luiz, ele que também aparece na imagem, e é de Recife. Uma foto aí que não deixa dúvidas da beleza do Brasil. E agora sim, a gente vai para um destino internacional, para a França, com o Everton Franceschi. Ele que é de São Paulo, uma foto no ponto turístico mais famoso de Paris, a Torre Eiffel. E como o Everton disse na legenda da foto, colecione momentos e não coisas, certamente uma lembrança que vai ficar para sempre aí na memória do Everton. E se você também quer ver sua foto ou vídeo aqui no Mundo Meio-Dia, é só postar lá no Instagram usando a nossa hashtag. Vale lembrar que para aparecer na busca de imagens, o seu perfil precisa ser aberto. Sexta-feira que vem tem mais e pode ser a sua foto aqui com a gente no Mundo Meio-Dia. E uma novidade pode ajudar e muito a vida dos viajantes. Na Holanda, uma companhia aérea criou um robô que guia os passageiros no aeroporto e ainda carrega as malas. O ajudante robótico é capaz de escanear o cartão de embarque e, a partir disso, conduzir o passageiro pelo aeroporto.
Equipado com tecnologia autônoma e inteligência artificial, ele ainda consegue carregar até 2 malas de 38 quilos cada uma. Ele também interage com o passageiro e espera pacientemente pelas compras ou mesmo pela ida ao banheiro. Caso aconteça alguma mudança de horário ou troca de portão de embarque, o simpático robô é capaz de reprogramar o itinerário e redirecionar o cliente para o lugar certo. O robô, que pode ser a melhor companhia para quem viaja sozinho, começará a ser testado nos aeroportos da Europa e dos Estados Unidos no próximo mês. Um bom final de semana para você e até segunda-feira. Tchau!